Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre o seu coração. Aqui quem fala é o pastor Henrique e nós estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico em teologia do CETADB. Curso básico de teologia do CETADB, nós estamos estudando agora o módulo do livro Livros Históricos. Nós estamos já na segunda parte do livro de Josué. Na primeira parte, nós falamos da introdução ao livro de Josué, a importância desse livro, o valor insuperável da obediência que esse livro nos mostra, né? A história, quando Israel tomou posse da terra prometida, várias características desse livro nós podemos observar sobre o nome Josué, sobre o tipo de Cristo no Antigo Testamento. Falando também a divisão desse livro, basicamente ele divide em três partes, né? Do capítulo 1 e o verso 1 ao capítulo 5, verso 2, é entrando na terra. Já no capítulo 5, verso 13, até o capítulo 12, verso 24, é vencendo na terra. E o capítulo 13 até o capítulo de número 24 é possuindo a terra. Essa é a divisão básica desse livro que nós estudamos na primeira parte do livro de Josué. Esta é a segunda parte. Nós vamos estudar, propriamente dito, sobre o livro. E muito importante você estar com o seu livro em mãos, com seu caderno de anotação, embora nós sabemos que, através desta videoaula, não dará para explanar tudo aquilo que realmente está escrito no livro. Nós não vamos ler o livro, mas vamos trazer algumas explicações sobre o livro. Primeiramente, na página 15 aí do seu livro, após a introdução, começa propriamente a explanação sobre o livro de Josué. O capítulo 1, Josué é empossado no cargo de líder, né? Já no capítulo 1, verso 1 ao 18. Algumas coisas nós podemos observar sobre esta questão, duas situações importantes. Nós podemos observar sobre o momento em que Josué foi levantado como líder de Israel no lugar de Moisés. Primeiro, era uma promessa de Deus para ele. Apareceu aí no slide aí Deus em letra minúscula, mas foi uma questão de configuração, né, já do programa para se fazer essa videoaula. Mas a promessa de Deus para Josué é uma das situações mais importantes que nós podemos observar, que é ter na vida daquele que é chamado, aquele que foi comissionado por Deus para fazer algo, é saber que isso é Deus quem está fazendo na vida dele. Porque há um contraste muito grande entre Moisés e Josué. Ora, Moisés foi dotado de toda a ciência do Egito. Josué era um simples escravo, embora aprendeu ali junto com Moisés, mas são totalmente líderes, totalmente diferentes um do outro. Mas só que Deus resolveu olhar para Josué e fez-lhe a promessa. E disse que ele, a partir daquele momento, levaria o povo a herdar a terra que ele havia jurado aos pais daquele povo. Tinha jurado a Abraão. Então a promessa de Deus a Josué foi algo muito importante. Nós, como obreiros da seara do Senhor, nós temos que observar essa questão. Deus nos promete na sua obra que estará conosco e nos ajudará em todas as questões. Josué não precisava mais, então, agora basear a sua liderança na sua própria força. Josué não precisava olhar para a liderança nos momentos difíceis da liderança e perder a esperança. Deus ele disse algumas palavras para ele, dizendo o seguinte: levanta-te, Josué, levanta-te, porque eu te enviarei, você vai levar esse povo a conquistar a terra que eu prometi aos pais. E Deus pediu duas coisas para ele: ser forte e corajoso e ter de bom ânimo. Josué precisaria disso, apesar da promessa de Deus, que Deus estaria com ele, que Deus não o abandonaria. Ele precisava dessas duas qualidades:
forte e corajoso e uma pessoa de bom ânimo. Existe o mau ânimo e existe um bom ânimo, né? Que é estar pronto a fazer, é animado para fazer, e corajoso é capacidade de caminhar e trilhar o plano que Deus tinha para a vida dele. Então a promessa de Deus para alguém que foi chamado para ser líder é muito importante, porque se Deus chamou, Ele não abandonará jamais essa liderança, estará contigo nos momentos difíceis, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer. Um outro aspecto importante é também a convocação do povo para atravessar o Rio Jordão. De maneira unânime, o povo prometeu obediência irrestrita a Josué. Isso é Deus quem faz, né? É Deus quem traz pessoas, é Deus quem faz dobrar os corações diante da liderança de um homem de Deus. Essa convocação mostrou propriamente dito que Deus estava na vida de Josué. Após 30 dias que eles ficaram de luto após a morte de Moisés, era hora de levantar e atravessar o Rio Jordão. E eu acho interessante que, na primeira parte, o Senhor diz a Josué qual seria a extensão do território a ser conquistado. Nessa primeira parte, nós podemos observar que Deus fala sobre a extensão desse território que deveria ser conquistado. Deus faz com que o povo submeta a liderança de Josué, mas Josué tinha que ter coragem, força e perseverança, animado para poder fazer as coisas de Deus. Eu acho interessante ele tendo essas três características, essas duas características, forte, corajoso e um homem de bom ânimo, ele ajudaria esse povo a conquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Já entrando numa outra parte dentro do nosso livro, eventos que ocorreram junto ao Rio Jordão. Nós podemos observar esses eventos que ocorreram ali beirando do Rio Jordão, junto ao Rio Jordão, no capítulo 2, no verso 1 ao capítulo 7, verso 1 ao 26. Nós podemos observar e dividir isso em 6 pontos interessantes. Primeiro ponto: os espiões são enviados à cidade de Jericó. No capítulo 2, o estudante se depara com a história de Raabe, como ela temeu a Deus e como ela protegeu os homens que foram enviados como espia à cidade. Os espias foram enviados secretamente, o que significa que nem mesmo o povo de Israel sabia que 2 homens foram enviados a Jericó. Os espias deveriam observar os caminhos que levaram à cidade, as aldeias próximas, os montes, os vales ao redor e tudo o que servisse para a estratégia de guerra. O capítulo 2 do livro de Josué trata justamente dessa questão, quando Josué envia 2 espias para poder observar a terra e com uma missão, para não haver, vamos dizer, um X9 no meio de Israel. Nem o povo de Israel sabia que esses 2 espias haviam sido enviados. Eles deveriam observar caminhos que levavam até a cidade, as aldeias próximas, montes, vales ao redor e tudo o que servisse para uma estratégia de guerra. Alguns chegam a dizer, comentarista John Gill, ele chega a dizer, afirmar que a palavra usada aqui para espia é diferente daquela usada por Moisés, quando enviou os espias do deserto, os 12 homens, para espiar a terra. A palavra aqui, ela denota ferreiro. Procedia da mesma raiz da palavra usada para surdo e mudo, que dá margem para vários conceitos. Isto é, esses 2 espias se apresentariam como ferreiros, levando consigo a sua ferramenta, ou se fingiria de surdo ou mudo perante o povo de Jericó, sem que precisasse responder qualquer pergunta. Se tratando dessa questão dos espias, eles poderiam ter chegado lá como trabalhadores, ferreiros, ou simplesmente como surdo e mudo, como diz o nosso livro. E nós podemos observar que eles adentram a cidade
E lá dentro da cidade eles observam todas essas coisas. A missão deles era observar os caminhos que levavam à cidade, as aldeias próximas, os montes, os vales ao redor e tudo que servisse para poder facilitar que o exército de Israel pudesse realmente atacar aquela cidade e vencer a guerra. Então, nesse primeiro ponto, nós observamos aí sobre justamente o ataque à cidade de Jericó, logo após aí Josué ser empossado, logo após a travessia do Rio Jordão. Observando essa questão, nós podemos olhar que a cidade de Jericó, o nome dela significava lua nova, em referência à planície. Há muitos nomes, comentaristas dão nome diferente, mas em referência às planícies em que se encontrava. As montanhas ao redor tinham a forma de um anfiteatro e a cidade ficava cercada por ela. Outros acham que Jericó é uma palavra que procede de bálsamo, devido à quantidade de plantas balsâmicas da região. E nós podemos observar que a história de Raabe, como ela temeu a Deus, né? Já falando dessa questão do espia, como ela protegeu os homens enviados, e o significado do nome Jericó, que significava lua nova. Lá nessa cidade tinha esta mulher chamada Raabe, e esta mulher temeu a Deus, uma mulher já vivida. Alguns chegam a dizer que ela era uma mulher que era dona de um lugar onde havia prostitutas. Outros comentaristas, Damien Edson, outros comentaristas tentam tirar a palavra prostituta, porque o nome Raabe está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Pode-se dizer que Raabe era dona de uma hospedaria ou de uma taberna, mas o uso da palavra prostituta na Bíblia e a autoridade da Septuaginta, bem como a autoridade apostólica, desmente tal teoria. Naquela época existia mulheres prostitutas, já existia naquela época. Mas só que Raabe foi uma mulher já vivida, conhecida, dona de uma hospedaria, sabia muito bem quem passava por ali, viu aqueles dois homens que eram totalmente diferentes, e eles ficaram ali para se passar a noite, né, está ali sempre observando a cidade, sempre observando a melhor estratégia para um ataque inesperado àquela cidade, aquela fortificada cidade chamada Jericó. Ela protegeu esses homens com uma promessa, que quando a terra fosse atacada, aqueles homens pudessem dar o livramento para ela e para a sua família. E acabou que Raabe então se transformou aí em parte da história da vinda de Jesus Cristo. Segundo os relatos, ela era mãe de Boaz, que casou com Ruth, que era bisavó de Davi. E Jesus veio dessa árvore genealógica. Então Raabe acabou fazendo parte por esse ato de fé, por esse ato de abandonar os seus costumes daquela época e temer ao nome de Deus. Como eu disse, o nome de Deus aí está em letra minúscula por causa da configuração do programa, para que pudéssemos fazer esse vídeo. Mas na próxima estaremos consertando isso aí. Ela protegeu esses homens enviados, e nós temos aí também o significado desta cidade. O nome Jericó significa lua nova, outros dizem bálsamo. A respeito da palavra prostituta, como eu disse, alguns comentaristas não creem que ela seria uma prostituta, mas a Bíblia deixa bem claro que naquela época já existia a prostituta, conforme Hebreus 11:31, Tiago 2:25. Certamente alguém daquela cidade havia recomendado a casa de Raabe aonde os espias poderiam hospedar ali naquela cidade. Uma outra questão também que me chama a atenção é a polêmica sobre o fio escarlate ser um tipo do sangue de Cristo no Antigo Testamento. Alguns pregadores conseguem desenvolver mensagem a partir da corda de cor escarlate ou vermelha, que serviria como sinal israelita que deveria proteger quem estava naquela casa. Nessa história é o sinal que a casa de Raabe, que toda a sua família estaria ali e deveria ser protegida no momento do ataque de Israel à cidade de Jericó, seria esse fio escarlate. Alguns dizem que é um tipo do sangue de Cristo, mas na realidade
nós não costumamos crer dessa forma, né? Historiadores afirmam que o cordão vermelho era uma alusão ao sangue de Cristo, mas a tipologia não se encaixa aqui, porque o cordão apenas simbolizava a casa e não um tipo de algo referente a Cristo, porque o Antigo Testamento tem de ter o seu correspondente no Novo Testamento. A gente não crê que aquele fio representava o sangue de Cristo, porque aquele fio foi produzido por Raabe, né? Não era um tipo de sangue de Cristo naquela época, foi aquele usado no Egito, mas precisou da morte de alguém. Aquele fio não precisou da morte de ninguém. Aquele fio era o fio que identificaria que Raabe precisaria ser livre do ataque de Israel. Então não tem nada a ver com a tipologia. Alguns estudantes da tipologia dizem que não se encaixa o tipo de Cristo com aquele fio escarlate. A segunda parte que nós podemos observar, que é a travessia do Rio Jordão, já no capítulo 3, nós podemos observar que nessa travessia aconteceu o primeiro grande milagre sobre a liderança de Josué. Deus escolheu uma época difícil para a travessia no Rio Jordão. O Rio Jordão transbordava, segundo o nosso comentarista do nosso livro, possivelmente devido às chuvas da nascente, de gelo da neve do Monte Hermon. Certamente, o primeiro grande milagre sobre a liderança de Josué, que Deus fez sobre a liderança de Josué, Deus primeiramente tinha alguns objetivos com este milagre. Deus tinha alguns objetivos com este milagre. Qual objetivo Deus tinha? Primeiro, era mostrar o seu poder de realizar milagre. Era um dos objetivos que Deus tinha, era mostrar que ele era poderoso e poderia fazer milagre. Ora, aquela era uma nova geração. Aquele eram novos judeus que haviam nascido no deserto. Era a nação de Israel nova, totalmente nova, que não tinha visto ainda, nação que não tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Então Deus agora, antes deles entrarem na terra, até para fortalecer a sua fé, Deus mostra então o seu poder de realizar milagre. O segundo objetivo de Deus com aquele milagre era mostrar para aqueles que estavam sendo liderados por Josué que Deus era com Josué. Deus estava dando prova de que aquele era o líder que ele havia escolhido. E também com um terceiro objetivo, Deus estava mostrando para o próprio Josué que a sua presença era com ele. Deus estava mostrando para Josué que ele estava com ele naquela liderança, que assim como ele esteve ao lado de Moisés, ele estava com ele estava autenticando o ministério de Josué. Nós podemos também, no segundo tópico, falamos dos objetivos de Deus com aquele primeiro milagre e falamos também de uma palavra, de uma reflexão, nesse segundo tópico, uma palavra aos líderes, Ao desprender-se desse texto, que os líderes devem tomar a dianteira, ou seja, ao perceber e entender esse texto, nós podemos observar que a liderança naquela época foram os primeiros a tomar a dianteira. Eles estavam na frente, eles que puxavam o povo. Em toda a história da liderança, tudo que você vai ler sobre liderança, são os líderes que puxam o povo e não o povo que puxa a liderança. São os líderes que mostram uma visão, são os líderes que dão o primeiro passo. E aqui não foi diferente. Os líderes tomaram a dianteira. Os sacerdotes caminhavam aproximadamente 900 metros à frente do povo levando a arca. Depois, eles agiram corajosamente, pisando nas águas do rio que transbordava, e ficaram dentro do leito seco, segurando a arca, até que o povo passou. Ou seja, os líderes ali foram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Assim são os líderes, os primeiros a chegar e os primeiros a sair. Esse episódio chama muita atenção. Por quê? Primeiro, é um milagre extraordinário para todo Israel. E aqueles que foram chamados por Deus e levavam a presença de Deus, eles deveriam primeiramente caminhar rumo ao Rio Jordão. E segundo o nosso comentarista, uma época difícil de chuvas na nascente, de gelo do Monte Hermon, então estava cheia, estava uma dificuldade muito grande naquele rio Jordão para atravessar.
Mas aqueles que estavam levando a arca, eles colocaram seu pé, à medida que eles colocaram o pé nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram para todo Israel passar. E todo Israel passou a seco. Todo Israel passou a travessia daquele rio a seco, ou seja, as águas se abriram para o povo de Deus passar. E traz uma reflexão para nós. Muitas das vezes, as águas que estão à nossa frente, que nos impedem de caminhar, elas se abrirão a partir do momento em que nós colocarmos os pés sobre ela. Deus fará um milagre a partir do momento em que nós colocarmos o nosso pé e der o primeiro passo rumo a este milagre. Deus fará maravilhas a partir do momento em que nós colocarmos os nossos pés sobre as águas. O nosso Rio Jordão vai se abrir. E nós podemos observar uma outra questão. Aqueles líderes ficaram no meio ali do Rio Jordão e todo mundo passou, e só então eles terminaram de atravessar. Pessoas de fé são pessoas que mostrarão o caminho e estarão também neste caminho. Pessoas de fé não é somente aqueles que falam que devemos ter fé, não é somente aqueles que falam que devemos caminhar por fé, mas é aqueles que estão no caminho de fé e eles demonstram essa fé enquanto estão caminhando com Deus. Isso é liderança, isso é questões de fé para a vida dos nossos irmãos que estão na igreja. Isso é uma reflexão para nós. Podemos observar também o memorial à margem do Rio Jordão, capítulo 4, verso 1 ao 24. Nós podemos observar, irmãos, nessa questão de memorial, que memorial era uma forma didática de Deus lembrar o povo de um compromisso de fé. Memorial servia como lembranças de pacto e aliança. Memorial serviam também como testemunhos sobre algo realizado, neste caso aqui, de milagres. Nós podemos observar que Deus ordena a Josué que levante um memorial de 12 pedras dentro do rio, pedras que estavam lá dentro daquele rio. E nós podemos observar e outras pedras foram tiradas de dentro do leito seco. Nós podemos observar que Deus ordena que se faça memoriais ali no leito do rio, observando que essas pedras foram tiradas de dentro do rio, para provar que eles passaram aquele rio a seco, para provar que aquilo era um milagre de Deus. Ou seja, aquelas pedras, elas representam para nós, muitas das vezes, memoriais que estão na nossa vida. Aquelas pedras representavam que Israel havia atravessado aquele rio a seco, mesmo em períodos de tempestade e de cheias naquele rio. Eu acho interessante, irmãos, que os memoriais serviam de testemunho sobre algo realizado, neste caso aqui, milagres. Hoje, se nós trouxermos essa história para a nossa meditação, as nossas cicatrizes, as nossas lembranças, coisas que Deus fizera lá no passado, o nosso sofrimento, são memoriais de Deus, de como Deus agiu na nossa vida. E nós podemos olhar para esses memoriais e saber que Deus ainda opera milagre. Nós podemos olhar para esses memoriais e ver que Deus nos ensinou que Ele tem compromisso com aqueles que têm fé. Todos nós temos memoriais na nossa vida. Todos nós temos cicatrizes na nossa vida. Por isso, as lutas, os sofrimentos são memoriais de Deus para a nossa vida. E eles podem nos mostrar que grandes coisas o Senhor fez por nós. Um outro ponto, nós podemos observar que é o tempo de recolhimento e reflexão. Esse tempo foi o período em que Israel parou. Israel ficou parado, ficou recolhido, e era um tempo em que eles estavam ali parados no capítulo 5, em Gilgal, e a partir do versículo 1 ao versículo 15, nós podemos observar isso aí. É tempo de recolhimento e reflexão. Há momentos na nossa vida que nós temos que parar na nossa trajetória, na nossa caminhada. Há momentos na nossa vida que nós temos que refletir e observar
algumas coisas na nossa vida espiritual. Nesse tempo de recolhimento, 3 coisas me chamaram a atenção. Nós podemos observar que havia 3 propósitos para esse recolhimento e essa reflexão. Primeiro propósito, o povo foi circuncidado. A circuncisão do povo, do verso 2 ao 9, representava fazer aliança. Olha, daquele povo que fez aliança com Deus, a aliança que Deus havia falado a Abraão, somente 2 estavam ali. Somente 2 estavam ali. Josué e Calebe fizeram essa circuncisão. Foram circuncidados. E aquele povo que nasceu no deserto não foi circuncidado. Então era hora de refazer a lição, a aliança com Deus. Era hora do povo refazer a sua aliança com Deus, firmar o seu compromisso em aliança. Nesse primeiro ponto de recolhimento, era o momento de fazer uma nova aliança. Irmãos, volta e meia nós temos que passar por esse tempo de recolhimento, fazer uma nova aliança com Deus, reatar a nossa aliança com Deus, reafirmar essa aliança com Deus. O segundo propósito foi a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa representa um momento de comunhão, do partir do pão no Novo Testamento, né? A celebração da Páscoa naquele momento representava que eles estavam lembrando de que Deus havia livrado eles ali do Egito. Eles estavam comungando com esse Deus. Então era o momento de eles rever a sua comunhão com Deus. No primeiro momento, eles reveram a sua aliança. No segundo momento, eles reviram a sua comunhão com Deus através da celebração da Páscoa. E foi nesse momento em que o maná cessou. Foi nesse momento que, depois de experimentar o milagre de comer da graça de Deus durante 40 anos, chegou agora o tempo de arar, chegou o tempo de preparar a terra e semear e colher. Então, um momento de comunhão, um momento de mudanças na vida deste povo. Um momento em que Deus resolveu abençoar e abrir as portas para esse povo. Até então, eles dependiam da providência diária por Deus. Dependiam da providência que Deus fazia hoje, e amanhã eles não sabiam o que iriam acontecer. O momento da Páscoa, o momento de recolhimento, chegou o momento em que Deus realmente agora abençoou o povo de maneira definitiva, dando a eles a oportunidade de preparar a terra, de arar, de semear e de colher. Agora, um terceiro propósito foi a manifestação da teofania de Jesus Cristo. O que é essa teofania? A manifestação de Deus. Deus se manifestando, né, no meio do seu povo no Antigo Testamento. Essa manifestação se deu por meio de um guerreiro, um anjo vestido de guerreiro com uma espada desembaiada na mão. Josué não conhecia, o confrontou corajosamente. Ele era o príncipe que descera do céu, possivelmente uma teofania de Deus, em que Deus desceu à terra. É uma cristofania. Esses 3 acontecimentos do capítulo 5 servem para preparar e arquitetar o coração do povo e do seu comandante. Então era o tempo de acolhimento, tempo em que houve 3 propósitos: a aliança, a comunhão e a presença de Deus através da teofania. Há momentos na nossa vida que nós temos que atentar para esses 3 propósitos e perguntar: como está a minha aliança com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Como está a presença de Deus na minha vida? E nós passamos agora para um outro ponto, a estratégia de guerra contra Jericó. Bom, a estratégia primeiramente foi dada por Deus. Podemos observar que toda a estratégia foi dada por Deus, e nessa estratégia nós podemos observar que em 6 dias eles deveriam rodear a cidade em silêncio. No 7º dia eles teriam que dar 7 voltas, e na última volta deveria tocar trombeta e gritar. Nesse 7º dia eles deveriam dar 7 voltas, tocar trombeta e gritar. E o mais interessante, para provar que era Deus quem estava fazendo o milagre, porque simplesmente tocar trombeta e gritar não derrubaria um muro que tinha aproximadamente 6 metros de largura. As muralhas da cidade caíram de dentro para fora, demonstrando que era Deus que estava fazendo o milagre, porque quem estava lá do lado de dentro não tinha interesse nenhum que aquelas muralhas caíssem. Então era Deus que estava mostrando que estava com Israel. Deus deu a estratégia, a forma como deveria ser, e o milagre aqui aconteceu por pura obediência. Porque nós sabemos que tocar trombeta, gritar, não faz nada acontecer. Agora, tocar trombeta
e gritar em obediência a Deus, pode fazer muitos milagres acontecer na sua vida. A estratégia parece ser boba, a estratégia parece não ter lógica, mas o fato de obedecermos a Deus, mesmo com uma estratégia sem lógica, é sinal de que Deus vai operar milagres e sinais e prodígios na vida daquele que crê. Segundo alguns comentaristas, esse dia foi um dia de sábado. Segundo os comentaristas, o 7º dia ali se deu num dia de sábado. Esse dia de sábado, o próprio Deus que havia pedido para o povo guardar o sábado, agora ordena o povo, dizendo que era para dar 7 voltas em volta da cidade no dia de sábado, no dia do descanso. Além de fazer todo o seu ritual, além de fazer tudo aquilo que eles tinham que fazer no sábado eles tinham que dar 7 voltas em volta da cidade e naquele momento das 7 voltas, tocar trombeta e gritar, e o milagre aconteceria na vida daquele povo. Deus é Deus do sábado, Jesus é dono do sábado, Ele é o Senhor do sábado, então é Ele que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele pode ter pedido para guardar o sábado, mas neste momento aqui ele pediu para poder atacar a cidade, mesmo no dia de sábado, segundo o que nos fala o comentarista do nosso livro. Também podemos observar que Deus proibiu que a cidade fosse saqueada. Esta é a cidade que Abraão, quando atacou os reis, pegou o despojo, mas a cidade de Jericó, Deus proibiu que os homens pegassem o despojo. Na cidade de Jericó, Deus proibiu que os soldados pegassem os bens de Jericó, porque a cidade seria condenada e tudo que nela houver seria condenado. Os 2 homens que espiaram a terra ficaram encarregados de salvar Raabe e toda a sua família. E a maldição era: com a perda do seu primogênito, lhe porá aquele que pôr os fundamentos sobre a cidade. E à custa do mais novo, aquele que reerguesse as portas da cidade. A maldição que Josué lançou sobre a pessoa que reconstruísse a cidade aconteceu 5 ou 6 séculos depois, durante o reinado de Acabe, em 1 Reis, capítulo 16, 34. Então, quer dizer, o mais velho morreria se a cidade se lançasse os alicerces da cidade, e o mais novo morreria se as portas fossem lançadas. Nós podemos observar tudo isso aí. Então houve essa proibição de saquear a cidade, ninguém poderia levar nada, porque tudo ali era condenado. Era uma questão de obediência, era uma questão de obedecer a Deus. A vitória sobre essa cidade fortificada foi mais por obediência do que estratégia de guerra, do que a operação do exército de Israel. A maldição de quem tentar construir a cidade é aquilo que nós falamos agora. Vamos agora para um tópico: a derrota em Ai. Ai está aí também de letra minúscula, por causa simplesmente de uma configuração na hora de passar o slide, nós erramos em alguma coisa, mas vai relevando aí. A derrota de Ai e o pecado de Acã. Isso no capítulo 7, o verso 1 e o verso 26. O povo de Israel, os soldados de Israel, estava muito confiante. Havia acabado de ganhar uma guerra numa cidade fortificada chamada Jericó. E eles observaram aquela terra de Ai e disseram assim: não precisa de muita gente para poder tomar aquela cidade. Eles subiram para pelejar com 3.000 homens, mas só que os israelitas foram derrotados diante daqueles homens de Ai. E com isso Josué se entristeceu. E Josué e seus homens se prostraram diante de Deus para saber o que estava acontecendo ali. O porquê daquela derrota. Eles haviam acabado de ver Deus operar milagres e dando vitória na terra de Jericó. Por que então que eles foram derrotados por tão grande derrota ali diante de Deus? É aquilo que todos nós fazemos, irmão. Após uma grande derrota, nós procuramos Deus aonde nós erramos e o que estava de errado, o que precisava ser colocado. Ou seja, muitas das vezes, as nossas derrotas estão ligadas a alguma coisa que Deus quer consertar na nossa vida. Algumas coisas, as nossas provações, muitas vezes, estão ligadas a algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que está fora do lugar e Deus quer colocar no lugar. Um homem havia pecado ali. Deus responde ao clamor e direciona a Josué como ele deveria agir. Deus disse quem era o homem que havia pecado no meio de Israel. Deus avisou Josué que havia alguém tomado coisas condenadas da cidade de Jericó e que esta pessoa e seus bens, o gado, a esposa, filhos, tinham que ser punidos. Certamente, o sumo sacerdote Eleazar usou 2 pedras de Urim e Tumim para indicar o culpado,
que deveria ser indicado por tribo, depois por clãs e depois por família, e enfim chegou ao culpado ali de quem é que tinha pegado ali as coisas na cidade de Jericó, coisas que haviam sido condenadas por Deus. Chegando em Acã, ele confessou que quando ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, ele cobiçou e tomou aquilo para si. E estavam escondidas na terra, no meio da sua tenda, e a prata por debaixo. Aqui a questão era a cobiça e a desobediência. E cá para nós, a cobiça é o primeiro caminho para nos levar à desobediência. A cobiça é o primeiro caminho para nos levar à desobediência. Então nós temos que tomar muito cuidado com a cobiça, cobiçar aquilo que Deus não tem para nós, aquilo que não agrada o coração de Deus, tomar aquilo que Deus não quer que tomemos para nós. Isso é uma questão de obediência. Logo após ele ser punido juntamente com a sua casa, sua família, nós podemos observar que a paz retornou para Israel e Israel começou novamente a ganhar as suas guerras. Então, aqui foi o final dessa segunda parte. Até a próxima aula. Nós estaremos aqui junto em nome de Jesus.